Bom dia, galera. Bem-vindos à terceira aula aí do Quarkus REST API from Zero to Hero. Vamos continuar a nossa jornada aqui. E hoje eu vou reservar para a gente primeiro, desculpa porque não ter podido participar ontem, tive que fazer um exame admissional lá. Então, me recoloquei, né? Graças a Deus. E aí não pude dar aula de manhã. Mas estamos aqui hoje. Espero que todos vocês estejam bem empregados. É, eu queria reservar esse dia de hoje para a gente dar uma pausa um pouco na evolução do que a gente está fazendo, em termos de ir implementando todas as camadas, dar um passinho para trás, tá? É, e olhar algumas coisas que a gente precisa melhorar, né, no nosso projeto. A primeira delas é logs, né? Como eu tinha falado já em outra oportunidade, super importante. Logo, a gente tem que estar. Permite a gente saber o que está acontecendo na aplicação. Tá? É, a gente tem que ter alguma forma de poder depurar a aplicação, principalmente, né? Além de saber o estado dela, a saúde dela. E uma das formas de saber isso, de fazer isso, é usando logs. Outra coisa também, tratamento de erros. A gente está andando ali num caminho feliz, né? Deixando a própria infra, né, do Java se encarregar de tratar os erros, vamos dizer assim, né? Então isso é ruim, porque a gente tem menos controle sobre o que acontece no programa, né? Então a gente precisa de se antecipar, tratar os erros para que a gente possa, né, dar o direcionamento, né, o melhor direcionamento para as várias situações que podem ocorrer, né, durante o funcionamento do sistema. E por último, nem menos, mas não menos importante, testes. A gente vai falar um pouco de testes. E antes de testes, eu recebi uma dica, vamos dizer assim, para a gente falar de injeção Dependence Injection, CDI. Daqui a pouco a gente vai ver porque que eu coloquei isso aí antes de testes. Tá? Então vamos lá para o nosso projeto aqui, para o nosso primeiro item. Hum, Então, por causa por exemplo, vamos executar. Ah, não, tá, desculpa. Não precisa dizer obrigado. Não, maravilha, obrigado aí pelo toque. Vamos lá. Tudo que eu falei ficou gravado, ficou gravado tá gravado lá na live, então, lá no vídeo, que vai ficar disponibilizado lá depois. Mas, a única coisa que eu fiz foi mostrar o nosso diário de bordo aqui, tá? Aqui os itens que a gente vai falar hoje, né? Ah, nada aqui tem, nada aqui tá tratando erro, né? Então, o que a gente vai fazer? Ah,
primeiramente, vamos ver como é que ele se comporta. Assim, vamos, vamos ver como é que ele se comporta. Não vamos forçar um erro aqui dentro do serviço. Vamos deixar esse conselho, a nossa pequena repositório aqui como deixa se ficar, se o caso tenha ficado pior, tá? Para visualizar, vocês me avisam, tá? Hum, então aqui eu forcei, né? Iniciei o projeto. Tá melhor, né? Eu perguntei outra vez, o pessoal falou que não tava tão ruim. Mas realmente fundo branco é muito, muito, explode demais, né, vamos dizer assim. Ah, vamos lá, repost, que não get, ó, não teve nenhuma, isso aqui não é nada bom. Isso não teve nenhum retorno, retornou 200 e não teve nenhuma log aqui na execução. Então, assim, de cara a gente já vê que não ter tratamento de erro aqui não é nada saudável, né? É, vou colocar aqui, pode fazer isso. Banco de dados não inicializado. Tudo quando eu salvo aqui, recompila. Ah, beleza. Vamos ver como é esse comportamento. Pronto, agora mudou de figura, né? Agora sim, né? Primeiro interno server erro, 500, já é muito melhor, né? Muito mais explicativo do que um erro um 200, que é bem sucedido, ok. Então, aqui a gente tem a mensagem de erro e tem a stack, né? Agora, o que acontece? A partir do princípio que a gente, vamos supor, o nosso cliente aqui é o Postman, tá?
Eu tinha combinado isso lá no início. Nosso front-end aqui vai ser o Postman. Então, partindo do princípio que o nosso front-end é o Postman, ou aqui poderia ser uma página web, é, não é ideal que você mande para o cliente todo esse detalhe, né, de erros que está sendo visto aqui. Por quê? Primeiro que ele não vai ser muito útil em termos, né, do que o cliente precisa saber. Né? O cliente não precisa saber, ou seja, que você está, qual que é a stack do seu erro. Né? Então, aí que entra, vai entrar um pouco também já a parte de logs, porque uma coisa é o que eu devolvo para o cliente. E também tem uma questão, até voltando, tem uma questão de segurança. Né? Quando você vai fazer testes de segurança, um dos itens, né, os chamados pen tests, né, que é quando a área de segurança, né, ou equipe de segurança, passa um teste por toda a aplicação, né, desde o front, a partir do front-end, para todas as chamadas de API. Uma das coisas que costumam ser anotadas como uma falta em termos de segurança é você justamente enviar para o cliente a sua stack trace. Por quê? Porque aqui você está fornecendo muito mais informação do que é necessário e para um atacante, alguém que está tentando invadir seu site, coisa parecida, também é muita informação. Né? É muita informação no sentido que vai ser útil para o atacante ter todos esses dados. Então, o ideal é que isso não ocorra. Tá? Que você não mande para o cliente lá, para quem está fora da sua empresa, né? Essa quantidade de logs sobre a sua aplicação. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai formatar melhor esse erro aqui e, claro, vai logar, porque ah, é importante que você logue para que você possa depois depurar, né, saber o que está ocorrendo, onde está ocorrendo. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai fazer a chamada aqui do try-catch. A gente vai fazer aqui isso. Qual que é o log que eu uso? Descrição. Está aqui rapidinho, peraí. Hum, eu não estou lembrando, tá? Eu tenho que pelar aqui o meu assistente. Né? Cortar aqui a placa de GPOS.
Aqui eu tô escolhendo colocar no log info, tá? Porque normalmente é o default, tá? Então, vou colocar aqui a pergunta. Pode tratar isso aqui. Ah, podemos focar no. Pode ser. Hum, não, criar um. Aqui eu tinha colocado um campo na cliente do PO onde eu coloco o tipo de erro. Mas eu não tô na dúvida se é o melhor approach. Né? Não tá respondendo. Hum, ah, hum, tá. Tem uma lista aqui. De um jeito melhor, tá? De um jeito que a gente centraliza e coloca a gente pode colocar um handler que é global para a aplicação, que ele vai tratar os erros e enviar uma resposta padronizada. Tá? Porque aqui a gente está fazendo um a um em cada operação. Vamos fazer assim, aí a gente dá uma evoluída depois. Só colocar. Se não me engano, eu consigo.
dados não inicializados. Erro 500, quantos dados não inicializados. Então, aqui já fica mais fácil, né, meu? Porque isso aqui é tudo questão de contrato, que você vai combinar com seus clientes, né? No caso, sua aplicação no seu front-end ou o seu serviço que está o serviço que está chamando o seu serviço, né? Algo do tipo. Aqui eu estou firmando um contrato dizendo que quando eu trouxer, quando eu devolver um erro, eu vou devolver um erro no campo response message dentro dessa estrutura de dados. Tá? Não está bonito isso aqui, concordo que não está bonito ainda, que a gente está, digamos assim, acho que dando dois objetivos, que né, a questão de responsabilidade dessa classe, né? Então, eu acho que o ideal é a gente depois tratar isso e mandar retornar um tipo, combinar, né, um contrato que eu vou ter um erro específico e devolver esse erro no formato, né? Tipo, um ID do erro, a response message, mas uma estrutura de dados específica para isso, tá? Então aqui a gente colocou o primeiro tratamento. Aí o que nós temos aqui? A gente tem a parte do cliente, né? Também vai ser a mesma coisa. Você vê que o cliente não informado, né? Quando eu faço cliente nulo, estou devolvendo um bad request, certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Eu crio o cliente. Vou copiar essa estrutura aqui. Coloco o cliente, colocar a tela para cá. Esse é melhor de ouvir se vocês mandarem mensagem para mim. Todo mundo me ouvindo bem, né? Nossa, me reclamou ainda, né? Então, maravilha. Valeu, Arthur. Ah, então, aqui a gente colocou o tratamento de erro para inclusão, né? Vamos ver se tá. Né? Eu tá, tá dando um erro nulo lá, né? Porque a lista tá vazia, a lista tá nula. Ah, há uma coisa a se observar,
A gente tem que tomar cuidado, que nem todo, eu acho que nem todo erro, né, pode ser um runtime exception, né? O que a gente tem que tomar cuidado aqui é quando você está tratando o erro no Java, que existe uma hierarquia, né? Então, ele vai tratar o erro da mais específica para menos específica na hierarquia. Então, todas as classes de exceção herdam de exception. Então, se tiver uma acima, você tratar, por exemplo, runtime exception. Vamos supor que eu tivesse aqui, teoricamente, né, aqui o genérico, mas vamos fazer um outro. Not implement exception. Eu também acho que não. Aqui é mais para exatamente, não tem no padrão. Hum, Vamos falar criar um erro com um erro. Hum, Erro customizado aqui. Hum, Então, cliente não cadastrado exception. Assim, faz isso aqui. Bom. Ah, hum, no caso dele, por exemplo, update, eu crio o cliente, no update necessariamente tem que achar o cliente, né? Esse cliente all aqui, ele está sendo chamado lá dentro do put. Vou colocar aqui. Bateu, bateu um revival aqui do C Sharp. Não para não. É, put, é, ok, eu estou disparando aqui. Eu tenho que
necessariamente declarar aqui que eu estou disparando essa sessão, né? Estou dando true nessa sessão. Aí aqui a gente retornava, antes a gente retornava nulo, né? Então aqui a gente vai colocar o tratamento para a exceção não encontrada. Beleza? Aqui, ó. Apagar isso aqui, põe de volta. Nossa, aqui eu estava falando da questão mais genérica. Hum, então pode estar duplicado se for do jeito. Deixa eu tirar isso. Deixar só o. Beleza? Então, capturar aqui. Eu estou atualizando. Eu não vou ter mais essa situação, né? Eu tô, peraí. Eu, deixa eu ver se eu put, tá? Eu não vou ter uma situação do nulo aqui, porque eu estou tratando, a gente disparando erro lá no serviço. Ver como isso importa. Só na. Deixa eu ver só um. Tá, esse é o login. Esse agora, esse info aqui é do log, é da classe de log. Peraí. A gente colocou lá no. Tá tudo sendo logado, maravilha. Hum, tá reclamando. Método não permitir.
Descendo aqui. Isso. Pede cliente não informado. Clientes. Ah, não tinha, na última aula não tinha colocado o tratamento. PET, né? De tratado só, o cliente tinha tratado só o PET. Aqui a informar do cliente. Não, tratamento aqui. Ah, tá. Cliente. Número, tudo com sua estrutura, né? Número de estrutura. O ID do cliente aqui, eu faço checagem. Ah, aqui outro. Ah, vou voltar aqui a classe e ele precisa interar aqui, né? No, isso. Ah, cliente não comprado, eu tenho um log aqui. Cliente não cadastrado. Ó, aqui aquela exception, né, que a gente criou customizada e, e a mensagem de erro. Tá? Ah, vou colocar no outro. Deixa eu fazer esse tratamento aqui. Eu acho que bem, esse método é quase igual, né? Hum,
Antes também vai colocar aqui, caso ele não ache, né? Equipamento. De cima aqui, essa seção customizada. Vocês estão acompanhando aqui, gente? Eu não estou entendendo. Até o que o Fino falou, a gente vai ver que criar o handler genérico vai ser bom, porque se reparar, a gente está duplicando muito código, a gente está fazendo muito tratamento repetido, né? E existe um jeito um pouco melhor de fazer isso, tá? Que é usando um handler mais genérico, né? Dentro da aplicação. Hoje eu vou atualizar lá o repositório, tá? Que eu esqueci na última aula. Eu subi esse código lá, pra gente a gente tá sincronizado aí. É a mesma coisa, né? Não inclui ninguém aqui ainda, né? Não inclui um cara agora. Agora aqui é os casos do CPF, né? Ó, CPF cadastrado. Aí eu caminho feliz, aí tá tudo bem. Vou colocar um outro número aqui, aí vai dar um outro. Aí volta lá. Que a gente não encontrado. E agora a gente aqui também tem todo o log ocorrendo aqui. Então, o que a gente acabou olhando aqui, né? A gente acabou olhando um pouco o tratamento de erro e logs. Tratamento de erro, assim, é, vemos erros implementados um a um em cada operação. O próximo passo é implementar o handler todo o componente. Tá? E eu ia falar um pouco sobre o CDI, né? Aqui o assunto não está encerrado, tá, gente? Só para a gente andar um pouco aqui e partir para a parte de teste, né? O que é o CDI? Né? O CDI ele é um container, né? Um container de designação independente. O que é isso? É toda a infra que permite que a gente injete as dependências dos nossos componentes, né? Através, usando qualquer método que seja. No caso do Java, a gente usa anotações. Então, no caso específico do Jakarta, né, que é o que a gente usa aqui de padrão, no caso do Jakarta, ele tem lá uma anotação inject. Então, quando você olha aqui, você fala
É, poderia colocar um nil nesse caso. Sim, você poderia colocar um nil, né? Cadastro cliente igual a nil. Só que o que a injeção de dependência dos containers te entregam não é só isso. Eles entregam para você todo o ciclo de vida do componente. Quando ele vai ser criado, quando ele vai ser destruído, se ele vai usar um cache, dependendo do tipo de instância, né? Porque você, além de... Você tem vários tipos de tipo de ciclo de vida que você escolhe para o componente. Por exemplo, pode ser um singleton. O que é um singleton? É uma classe que ela vai só existir uma instância dela, só vai existir uma instância dela em um determinado momento, durante a execução do sistema, dentro da memória do seu sistema, só pode haver uma única instância dessa classe. Ela pode ser por instância, né, para cada chamada criação de cadastro client resource que você tiver. Você vai ter um cliente, uma classe de serviços correspondente. Então vão ter várias questões, né, que você vai considerar quando você vai escolher que tipo de ciclo de vida que o seu componente, tipo de instância que ele vai ter, né? A mais utilizada é essa que a gente só injeta e deixa o container cuidar do resto, né? Nesse caso aqui, tá? O Quarkus tem uma diferença com relação ao Spring, que é todas as injeções de dependência elas são compiladas, né? No tempo de compilação elas já são verificadas. Então, caso esse objeto não exista já em tempo de compilação, por algum motivo ele não consiga criar ou localizar a classe que vai corresponder esse serviço, ele vai reclamar. Em outros frameworks você só vai perceber isso em tempo de execução, né? Uma utilidade, por exemplo, como é que a gente está? Uma das utilidades é você poder também variar de forma mais simples, né? Você não, quando você tem várias implementações para a mesma classe, por exemplo, vamos supor que essa classe de serviço, cadastro cliente serviço, service, ela tivesse várias implementações. O que seriam várias implementações? Uma interface única, onde eu tenho mesmas operações, né? Eu teria aqui consulta cliente, create cliente, update cliente, só que eu tenho implementações diferentes. Vamos supor que aqui eu tivesse, em determinado momento, consultar clientes, ele está chamando aqui, ele vai chamar o serviço, e esse serviço está implementado, a gente está persistindo numa lista, né? Se eu quiser criar uma outra classe, persista uma lista ligada, ou persista num arquivo em texto, eu posso implementar toda a classe de, de outro jeito, seguindo a mesma interface. E eu não vou ter que alterar aqui a minha classe resource que utiliza ela. Então, como a gente está usando somente um tipo de serviço, eu não vi a necessidade de colocar uma interface aqui. Em muitos lugares você vai ver, dependendo da arquitetura que se utiliza, dos padrões que a empresa utiliza, ela vai exigir que você crie necessariamente uma interface. Aliás, acho que na maioria deles, né? Mas a pergunta é, eu preciso realmente ter uma interface se eu tenho uma única implementação daquela classe naquele momento? Porque isso é uma coisa absolutamente simples de você, no futuro, caso necessite, que você implemente, né, de forma diferente. Vou mostrar aqui só o que seria com o uso de uma interface, por exemplo, né? São um recurso legal do IntelliJ que você pode... Acho que deve ter também no Eclipse. Aqui na refatoração, você tem esse Extract Interface.
Então, como é que ele vai chamar essa interface aqui? Não desse aqui, peraí. É desse mesmo. Ah, tá. Tem que estar dentro do código-fonte. Vector Extract Interface. Ah, cadastro cliente, service. Vou chamar de perfil. Eu vou ser rechaçado por isso, você mas tudo bem. Aí porque você escolhe qual que é as operações que você quer que a interface possua. Então aqui ele já fez o serviço completo, né? Ele criou o serviço, implementa essa interface. Se eu for entrar aqui, ó, eu só tenho as operações, né? Tem obviamente uma interface, a não ser que seja um método default, você não consegue implementar, é só um contrato, né? Então não é para ter nenhuma implementação. Isso até, até o Java introduziu o método default, que é onde você consegue implementar necessariamente código dentro da interface. E aí já é uma outra história, a partir se você for olhar a apresentação de objeto, então tem muito a ver com classe, tem uma relação classe abstrata, mas é um assunto mais profundo aí, a gente pode tocar nisso em outro momento. É, então aqui ele criou todas as interfaces, não meu cliente research, que eu, em vez de referenciar aqui o cadastro cliente service, eu referencio interface e o inject, o que ele vai fazer? Ele vai procurar todas as classes que implementam essa interface. Num determinado momento, você só pode ter uma, tá? A não ser que você use tem uma anotação que você usa para especificar qual que é a classe concreta, né? Porque isso aqui a gente chama de classe concreta agora. Né? O client service, ele é a classe concreta. O que é a classe concreta? A classe que implementa essa interface. Então aqui você vê que todos os métodos estão anotados agora com override. Aqui. Por quê? Porque ele está subscrevendo as operações da interface. Então vamos lá. Aqui eu coloco a interface. Eu já tinha lá uma sugestão, beleza, mas eu já fiz na mão. Aqui. Ah, vamos testar aqui. Tá, está vazia, continua tudo funcionando. Agora vamos supor que se chama qualificador, tá? Então eu lembrei. Se eu tivesse mais uma classe implementando a mesma interface, né? Vamos supor que eu vou copiar aqui. Cadastro cliente em arquivo. Se em vez daqui fosse uma lista, fosse um arquivo, né? Fosse um outro tipo de lista, coisa parecida, uma implementação diferente, o que vai acontecer? Se ele encontrar duas classes, ele vai dar erro, porque ele não vai conseguir saber qual que eu escolho. Se você não qualificar, não se dizer explicitamente que você quer uma determinada classe,
ele não vai saber escolher, porque ele precisa, na hora que ele vai injetar, eu tenho uma interface e duas classes que implementam. Eu preciso escolher entre essas duas classes. Então isso é trabalho também do container, né? Localizar essas classes, o algoritmo, né? E criar toda essa árvore, né? Que a gente chama de grafo, que é essa árvore de dependências. Então, no futuro, a service vai depender também da repository. E a service vai ter lá um inject aqui para repository. Então, ele vai criar, então ele vai partir, ele vai construir essa árvore, ele vai, obviamente, criar a partir lá do fim, né? Da menos dependente para mais dependente. Então ele vai criar o repository, vai criar essa instância, vai injetar aqui, injetou, beleza, o serviço está ok. Vai criar aí cria o serviço e aí ele vai injetar lá no resource, tá? Então é esse o processo que o CDI vai seguir. Aqui eu vou comentar, só para não estragar agora o nosso. Então, vamos lá criar. Aqui, ó, já estou usando toda a infra usando a interface. Tá? Vamos lá colocar entrado. Nossa, a gente está com um problema. Velho, volta. Né? Cliente. Ah, tá. É, tá faltando. Aí, ó, aí acontece mais complicado. Eu tenho dois lugares para alterar. Então, realmente, se você não tem necessidade disso no momento, não recomendo que você faça. É, lá. Ah, tá, iniciou. Um probleminha. Vamos lá.
Legal. Então, acho que dá para atualizando aqui. Vou colocar os PFs. Beleza. Pus o PF também. É, puxa, vocês lembram que é aquele cara que troca todo mundo, né? Então, tranquilo. Ah, ficou claro aqui para vocês a parte do CGI, da parte de emissão independente? Isso aqui, como eu disse, é bem introdutório, tá? Então, quero só dar uma maravilha essa assim. Quero dar uma visão inicial para vocês. Então, aqui vamos ver se a gente consegue finalizar, fazer alguns testes, sabe? No finalzinho aqui. Aqui, integration test. Tá? Aí são, nossa, legal. O, o, você consegue, usando as classes de REST Assured, você consegue fazer testes da camada HTTP. Então, que seria esse, né? E é bem legal porque ele é bem fluido, né? É você dado, né, given, dado, né, quando um get, então, né, ele vai ter que ter um status code X e um body específico. Ah, esse teste body. Então, isso aqui é o que vai acontecer? O classe teste, ela vai estar normalmente numa pasta separada, tem um main teste, vai estar no mesmo nível do cert aqui. Aqui dentro a pasta Java, que eu tenho a pasta Java e aí dentro meus testes. Tá? Então aqui eu vou primeiro fazer testes das camadas de serviço e depois a gente volta aqui pro teste do front. Tá? Então tem uns plugins às vezes que ajudam a gente um pouco no. Não tem, deixa eu ver se tem nativo aqui, né? Acho que não tem. Tem um plugin de criação de teste. Deixa eu ver. Hum, teste, né? Não me engano. Ali, automático. Então, como é que funciona? Você abre a classe que você quer testar, caso a classe serviço, tools, tem coaches.
qual, né, o objetivo, né, do teste? Né? Isso aqui a gente vai criar teste unitário. O que é o teste unitário? É o teste que testa a unidade do seu código. Ou seja, ele vai. A ideia aqui é fazer com que ele teste sem as dependências, fazer com que o seu teste, todo o seu código seja testado em cada classe, por exemplo, né? Cada método seja testado, mas de forma independente, que ele seja testado que seja autocontido o teste, ou seja, independente, né? É, quando você tiver a classe repository, você não quer que ele chame efetivamente a classe de repositório, a dependência dele, porque você quer se assegurar que todos os seus métodos eles executam, independente de quem eles estão, independente das dependências deles, né? Esse é o principal objetivo do teste unitário, né? Testar o seu teste de forma única, né? E no caso, você também, através disso, né, através do teste unitário, garantir que todo o código foi testado. Chama cobertura, né? Então, quando você garante que a sua cobertura ela está num percentual razoável, né, você se assegura de que uma quantidade é, nesse, uma quantidade boa do seu código passou pelos testes, né? É o que a gente chama de cobertura. Isso dá, você tem várias ferramentas, no caso mais famosa é o Sonar, ferramentas que entram no processo de build, né? Quando você está depois do build, você passa pelos testes, e em ferramentas como o Sonar, você captura esses percentuais, né? Entre outras características do seu código. Além de verificar a cobertura, ele vai verificar a complexidade, boas práticas, é, possibilidades de você cair em situações de uso de ponteiro nulo. Ele tem vários plugins que testam N situações, né? O legal é que o Sonar ele tem uma versão local, permite que você faça os testes, passe pelos testes do Sonar localmente antes de submeter seu código para o build necessariamente, né? Onde ele vai passar para ser submetido a essa varredura, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ah, ok, tô, aí já não. Vamos voltar, vamos lá no nosso manual, documentação, eu não lembro exatamente as parte de teste, quais são as classes. Tá. Hum, Arcos de Identify, deixa eu ver qual que eles são as referências. Certo? Hum, Esse cara, ele já criou uma série de suporte aqui.
Tá, hum, tá, aqui tem um jeito quartos de fazer teste. Depois, tá, ah, cara, essa que eu queria, quero usar um kit mesmo. Hum, Carregar aqui. Isso. E que o teste minha aqui ele já deu uma boa adiantada, né, nossos testes. Você vê que aqui o que ele está mocando? Justamente a lista, né? Porque me considera que a lista é uma dependência externa. Onde está a lista, imagina um repository lá. Mas depois a gente vai implementar e vai ficar mais claro isso aí. Ó, iniciar ali, aqui tem a sua anotação before, hit, né? Ele vai setar executar isso em cada teste. Você tem uma anotação também chamada setup, setup, tá? E se não me engano tem uma pós-anomação aqui na questão de fazer para pós, se não me engano, após também, execução. Deixa eu dar uma checada lá. É... Então aqui, primeiro cliente, ó, o que ele está falando, né? Quando o cliente add, né? Quando adicionar o cliente, qualquer que seja o parâmetro, ele vai retornar ok, tá? Vamos testar esse cara aqui. Tava esperando um Lulu, recebeu esse cara aqui. Cliente, que ele faz aqui? Seta, né? Seta um ID e adiciona o cliente e retorna. Então ele vai simular que adicionou, ele vai mandar aqui para isso. Aqui está comparando aqui a igualdade desses caras, né? Mas ele está mandando um novo aqui. Então isso não vai ser igual nunca, né? Porque ele retorna o cliente. Desculpa aí. Ah,
Ele tornam que ele criou. Cara, aqui tá falando novo de novo. Ó. Realmente eu tenho que. Porque a ideia é, ele retorna, a gente chama o cliente, ele devolve o mesmo. Ele devolve o cliente que ele acabou de adicionar. Só com aquele dado do. do cliente. E não sendo igual nunca, né? Que tá criando novo aqui. Então, só para se assegurar de que o que está sendo enviado aqui é o mesmo que está retornando, então, o cliente, beleza, passou. E aí a gente, né, a gente rodou todo o fluxo aqui sem executar o adicionar no cliente, tá? Aí o que a gente pode fazer? Um dos objetivos não é ver a cobertura, você pode executar esse cara aqui, ó, with coverage, tá? Eu não sei no Eclipse, tá, como é que é, e aí ele vai mostrar aqui qual foi a cobertura. Quando você vê essa barrinha verde, quer dizer o quê? Que todas as operações aqui foram executadas. Isso é uma coisa boa, quer dizer que a cobertura aqui foi 100%. Né? Não o objetivo da cobertura, na minha opinião, não deve ser 100%, tá? É um percentual muito alto e realmente não vai te garantir que o seu teste está bom, né? É, eu acho que o principal é você se planejar de forma que os testes, criar testes de forma que eles testem todas as situações possíveis no seu código. Aqui a gente está vendo, passando por um caminho feliz, por exemplo. Mas e se acontecer aquilo lá de eu não ter a lista e eu cair numa exceção? Então é importante também eu testar o comportamento da exceção, né? Porque, inclusive isso aí, quando eu tiver esse código, se eu tiver implementado o tratamento de exceção no código, ele vai ter também que passar por aquele trecho de código para obter uma cobertura. Eu acho que perseguir 100% eu acho um pouco utópico e não necessariamente efetivo. Eu já trabalhei em lugares onde a cobertura é 80%. Eu particularmente acho que 80% é um número bom, tá? Ele não vai nem muito ao extremo, não vai ao extremo, mas também é um percentual já alto. Então ele exige um determinado esforço. O que eu chamo de efeito colateral dos testes é que eles vão, quando você tem dificuldade em criar o teste, você normalmente tem um problema de desenho nos seus componentes, né, como eles estão arquitetados. Se as dependências estão confusas, se você tem variáveis de distância sendo criadas, é,
forma que não está bem estruturado o código, você começa a pegar isso muito com teste, né? É, então, o ideal até que a gente comece a fazer os testes junto com o desenvolvimento, porque se você deixar para depois, é uma das coisas que é relegada para o segundo plano quando os prazos começam a apertar, você precisa ter pressão para entrega de produto, é, e não dá para relegar os testes a segundo plano. Eles são tão importantes quanto o próprio código que você cria, né? Todo o resto do código, tanto o código funcional. Eu diria que a parte de testes, ela é tão importante quanto o código que necessariamente executa as funcionalidades que você precisa, né? Por quê? Porque hoje, onde a gente tem um mundo onde todos os processos de build são automatizados, né? Você tem processo de CI e CD. Para você ter integração contínua, obrigatoriamente você tem que ter testes. Porque a integração contínua ela fala de automatização, muito de automatização. Então, como é que você vai automatizar algo, né, se você não garante que aquilo está bem testado? A única forma de você garantir que está bem testado é óbvio, você óbvio, mas eu vou falar criando os testes, né, e os testes unitários, né, porque já existe toda uma engenharia por trás, né, que permite que você capture o resultado daqueles testes, veja o percentual de cobertura, gere relatórios. Então, por exemplo, no Sonar você tem questões de se você tem uma cobertura, vamos supor que não tem uma limite fixa de 80%, mas você criou uma cobertura já de 70% no seu código. Se você introduz código e diminui essa cobertura, você pode ter configurado no Sonar, e eu acho até que esse default dele, o default, né? Mas preciso checar. Mas ele vai reclamar para você que você diminuiu a cobertura e ele não vai deixar passar o seu build, né? A sua parte de teste do seu build. Então, esse é o recado que eu tenho para dar, a respeito dos testes. Eu acho que a gente pode continuar na próxima aula e agradecer a presença de vocês. Eu acho que deu para a gente cumprir ainda que eu sei que o tempo é curto para a quantidade de assuntos tão importantes, né? Como esse que a gente falou hoje, né? Mas aqui eu vou detalhar, como sempre, né? No diário, eu vou colocar aqui os links sobre todos esses itens que eu conversei, que a gente conversou, e, e depois eu vou subir o vídeo lá para a gente, se vocês quiserem recapitular alguma coisa. Beleza? Tranquilo, gente? Espero que esteja sendo útil para vocês aí. Eu espero sempre feedback, que vocês critiquem, por favor. Tá? Obrigado, gente. Vocês são muito, muito bondosos. Um abraço, então. Até quinta-feira. Até amanhã. Um abração.